Pessoal, as instituições nunca tiveram tão ativas no cenário político brasileiro como agora. Talvez, depois do Supremo Tribunal Federal, as instituições que mais são lembradas e cobradas é o Exército Brasileiro e também a Polícia Federal. Hoje é dia de aniversário da Polícia Federal. A Polícia Federal faz 80 anos, com casos emblemáticos recentes e críticas da oposição. Uma das instituições mais importantes do governo brasileiro, a Polícia Federal, completa 80 anos nessa quinta-feira. A corporação chega a essa marca com a indicação de resolução do caso Marielle e desenvolvendo outras investigações importantes, como o caso das joias, dos cartões de vacinas, que envolvem o clã do ex-presidente Jair Bolsonaro. Pois é, sem sombra de dúvidas, talvez a Polícia Federal nunca foi tão criticada em momento algum da nossa história o quanto ela está sendo criticada agora. E aí, nesses 80 anos da Polícia Federal, deixa o seu comentário aí para a Polícia Federal, deixa os seus parabéns para a Polícia Federal aí, ou suas críticas. Porque uma coisa que qualquer instituição, seja Suprema ou não, seja da Polícia Federal, seja do Exército, seja os parlamentares, seja quem for, deve receber críticas do povo, porque até onde eu sei, todo poder emana do povo. Então, se você tiver elogios à Polícia Federal, é dia de você deixar o elogio. Se tiver críticas, fique à vontade para fazer as críticas à Polícia Federal aí também, tá certo? Vamos lá. E por falar em críticas, vamos falar de Romeu Zema, que está sendo muito criticado. Às vezes a própria base da direita dá uma criticada no Romeu Zema, mas essa aqui ele acertou em cheio. Hoje no Brasil, infelizmente, é quase que um crime falar a verdade. E aqui o Zema falou umas boas verdades. Ouça só o que ele diz. Governador de Minas Gerais fala em anistia para os presos de 8 de janeiro. Escuta só. Analisar aqui o passado, né? Nós tivemos no Brasil uma anistia no passado, inclusive para pessoas que portaram arma, deram tiros e mataram. Não foi? Pelo que eu acompanho, né, nós não tivemos nada disso com quem agora estão falando que é contra a democracia. Os atos de 8 de janeiro, para mim, foram atos de vandalismo. Não vi ninguém armado ali, dando tiro, querendo se apropriar de algum poder. Inclusive, eu tive de depor na Polícia Federal, o ano passado, porque falei que aqueles atos deveriam ser investigados em todos os ângulos. Tanto investigar quem patrocinou, quem fez atos de depredação, como também quem vacilou na vigilância. E parece que aqui no Brasil hoje você não pode estar questionando alguma falha de quem está na situação. E todo mundo erra, o meu governo erra, será que existe algum governo que não erra? E toda investigação é boa para esclarecer. Mas eu sou favorável a toda investigação. Se alguém cometeu algo em desacordo com a legislação, que pague por isso. Vamos. Pois bem, eu acho que uma fala mais sensata e acertada do que essa, a gente não ouviu nos últimos dias. E o Zema tá certinho. Deu-se anistia para quem portou armas, roubou o banco, invadiu, matou gente e essa gente ganhou anistia. Agora, será que os presos do 8 de janeiro, que foram lá, e até a própria esquerda diz, foram lá de idiotas úteis, né? Foram convencidos a ir lá. Tá, mas quem foi que articulou tudo aquilo? Então, assim, será que essas pessoas realmente não merecem? E as penas que estão sendo dadas, na minha visão, com toda certeza, exasperam aí, passam do limite da razoabilidade. Não é razoável você esperar que uma pessoa que nunca teve condenação, que nunca cometeu um crime violento contra a vida de uma pessoa, pegue aí 17 anos por um pseudo tentativa de golpe, sem arma e sem exército. Ou seja, a conta não fecha. Foi tentativa de golpe, mas o exército, o comandante do exército não queria e foi o responsável por barrar o golpe. Não existe golpe sem armas, não existe golpe sem exército, não existe golpe sem tomada do poder. Aquilo ali foi depredação.
Façam-me o favor, né? Vamos lá, vamos falar dos aposentados, né? Golpe em aposentados, a associação é acusada de comprar dados do INSS. Um racha dentro da associação que mais ampliou o faturamento com contribuições sobre aposentadorias no último ano expõe um suposto esquema de compra de dados do Instituto Nacional de Seguro Social para filiar aposentados à revelia e reter todo mês parte dos benefícios diretamente na folha de pagamento. Uma empresa ligada à Associação dos Aposentados Mutualistas para Benefícios Coletivos, a AMBEC, que atualmente fatura 30 milhões por mês. 30 milhões por mês dando golpe em aposentado. Com contribuições, afirma que a entidade é usada por um grande grupo de seguradoras para cometer fraudes contra aposentados. Sabe quantas vezes eu já vi denúncias do que as associações fazem? Então, assim, o que essas associações, essas entidades, esses grupos fazem hoje de positivo aos aposentados? E aí, todos loucos que o Lula voltasse, né? Por quê? Para ampliar seu poder. Sindicatos, associações, entidades, todas essas ONGs loucas com a volta do Lula. Para quê? Para quê, né? Não vou nem comentar. Olha só, matéria do Globo. Bolsonaro pede a Alexandre de Moraes a liberação do seu passaporte para viajar a Israel. É insano o que estão fazendo de apreender o passaporte do ex-presidente Bolsonaro. É algo que chama muito atenção, essa apreensão do passaporte, e vamos ver, né? Tem um convite ao Bolsonaro para que ele possa ir a Israel, mas é pouco provável que o Alexandre de Moraes vá autorizar. O pedido foi feito ao ministro Alexandre de Moraes na semana passada, pouco antes de ser revelado que Bolsonaro passou 2 dias na Embaixada da Hungria. As chances de aprovação eram pequenas, mas o não ele já tinha, né? Com toda certeza. Ele já tinha o não, já tem o não e vai ter muitos nãos de tudo que ele pediu para o STF. O STF hoje, vamos dizer assim, que o Bolsonaro é uma pessoa não grata junto ao STF. O que não é normal, né? O que não é normal. E aí já fica escancarado, de certa forma, tudo isso. Olha só, se tem um assunto que chama a atenção e que é uma pedra no sapato do Lula, é a questão da criminalidade. E aí, foi publicado aqui, pelo deputado Hélio Lopes, tá? O conhecido como Hélio Negão, o resultado do governo do amor. Escuta só. Uma das informações era a seguinte, uma das perguntas, né, era a seguinte, nos últimos 12 meses a violência no Brasil ficou o seguinte, para 79% essa violência aumentou, para 15% ficou igual, para 4% diminuiu e 2% não souberam responder. Outra pergunta, se o crime organizado tem crescido no Brasil. Aí 83% diz que sim, que tem crescido. 11% diz que ficou igual, 3% que o crime organizado tem diminuído, 4% não souberam responder. Mais uma pergunta dessa pesquisa para os entrevistados, quando eles foram perguntados se a violência e o crime organizado são problemas nacionais ou locais. Então veja você, 81% dos entrevistados disseram que esses problemas são nacionais. E quando a gente olha nacionais, a gente pode entender como uma questão no país inteiro, né? Para eles, isso acontece no país inteiro. 16% locais e 2% não souberam responder. Você consegue perceber aqui que, sem sombra de dúvidas, há um descolamento da realidade entre o que o governo diz nas suas notas, nas suas agências de publicidade e o que a população está vendo na prática nas ruas. Sabe? Assim, hoje mesmo foi liberada uma pesquisa em que Lula e Bolsonaro, no atual disputa eleitoral hoje, sairiam empatados. Eu, sinceramente, não consigo ver esse cenário de forma alguma. Eu não vejo o povo do lado do governo Lula, eu vejo pessoas que votaram, muitas pessoas que votaram no Lula falando hoje, não, no Lula eu não voto mais, de jeito nenhum. Então, assim, o sentimento do antipetismo hoje é gritante, é escancarado, e aí a gente vê algumas notícias que não batem muito com a realidade. É lógico, os governos estaduais estão tentando fazer seu trabalho. Hoje, por exemplo,
Polícia apreende 1 tonelada de cocaína e impõe prejuízo de 500 milhões ao PCC. Aconteceu com a atuação do Derrite, que é tão criticado pela esquerda, né? Será por que é tão criticado na esquerda? Você consegue ver os sacos aí de cocaína aí apreendidos, né? Apreendidos. E assim, sem sombra de dúvidas, a sensação de que o crime organizado está andando livre, leve, solto, que fugas de presídios de segurança máxima, coisa que nunca acontecia, agora estão virando festa, sabe? E aí ficam as críticas, né? As críticas, como por exemplo, aquela ida, à época, o ministro da Justiça, Flávio Dino, que entrou no Complexo da Maré ali, a oposição criticou muito, a ida ficou conhecida como Dama do Tráfico, no Ministério da Justiça, no Ministério dos Direitos Humanos, a Aniele Franco andando sem capacete, numa zona dominada também. Tudo isso é assunto que dá munição à oposição, e é lógico que a oposição vai utilizar isso para cima do governo Lula, é óbvio. Ou seja, erra muito, leva pancada. É numa luta de boxe, baixou a guarda, vai levar pancada. E a oposição está fazendo o papel dela. O papel democrático. O que não pode é barrar a oposição, igual o Maduro faz, e tentar copiar isso aqui dentro do Brasil, né? Vamos lá. E o Macron? Vamos falar do Macron agora? Olha só isso aqui, tá? Nós vamos falar de coisa séria. Tá rolando memes, um monte de coisa aí circulando nas redes sociais, mas tem muita coisa séria também pra gente falar, tá? Macron faz jantar secreto em São Paulo e em que nem direção do hotel sabia o menu. O presidente da França, Emmanuel Macron, terminou sua visita a São Paulo nessa quarta-feira em um jantar misterioso, restrito a convidados no hotel Rosenwood, um dos mais luxuosos da cidade, no bairro Bela Vista, região central. Vamos lá, pessoal. A monarquia acabou há muito tempo em muitos países, como por exemplo a França, como por exemplo o Brasil. Acabou. Só que hoje, eu acho que a gente tem esperança de que a monarquia voltasse, porque hoje os donos da república vivem como verdadeiros sultões. Não te chama a atenção o cara fazer um jantar para várias pessoas num hotel luxuoso? Você tem noção de quanto que custa, quanto sai o custo de uma estadia de um cara como o Macron aqui no Brasil? Sabe, a moral, a moralidade pública com o dinheiro do contribuinte, isso vai para o ralo, isso vai para o lixo, sabe? É a linha de pensamento de certos políticos, seja na Europa, seja no Brasil, que é vergonhoso demais. O respeito ao dinheiro público é mato, é lixo. É lixo, sabe? Tinha que ser obrigatório. Olha, hoje tem tudo para resolver por videoconferência. Não deu? Vai para outro país, pega uma classe econômica, igual todo país faz, tá? Igual todo cidadão faz. Pega uma classe econômica para ir até o outro país, né? Chega no outro país, tem as embaixadas, fica nas embaixadas e ponto. Ponto. E aí, os pontos sérios da visita, todo mundo fazendo meme, ai Lula, Macron, mas peraí, tem assunto aí da inteligência artificial que é preocupante, o entreguismo da Amazônia, que é uma situação complicada também. Sabe, vamos explorar a Amazônia juntos, é complicado. A questão do acordo da União Europeia, tudo isso mostra a derrocada moral que o nosso país está entrando. E aí até a turma da esquerda, mas Estados Unidos é imperialista, mauzão. Aí me chega o Lula aqui e faz um entreguismo gigantesco em troca de verba para bancar ONG, para bancar entidades aí na Amazônia. E a gente sabe que isso aí é um antro de corrupção, né, pessoal? Não dá nem para falar. Quem acompanhou a CPI das ONGs viu o tamanho do buraco daquilo ali, e a CPI aconteceu, acabou em pizza, não deu em nada, e vai continuar assim por muito e muito tempo, né? Muito e muito tempo. Vamos lá, outra matéria que eu trago para vocês, Folha de São Paulo, pessoal. De narrativa a conceito relativo de democracia. Lula defendeu o regime da Venezuela por anos. Tá, vem cá. O Lula, é a Folha de São Paulo falando. O Lula defendeu o regime da Venezuela por anos. É a Folha de São Paulo falando. Quando Bolsonaro falou, tomou multa pelo TSE. E aí,
só para constar, alguns twitters, né, algumas postagens do Lula. Em 2017, Lula escreveu o seguinte: queria pedir uma salva de palmas para a Venezuela pelas eleições de domingo. Foi o Lula logo depois da eleição lá na Venezuela, em 2017. Em 2019, olha o que o Lula escreveu. Obviamente, eu não concordo com a política econômica da Venezuela. Acho que é um equívoco, mas muito menos eu concordo com o Brasil reconhecer o tal Juan Guaidó. Deixem o povo da Venezuela escolher democraticamente seus dirigentes. Se o povo quiser ir para as ruas derrubar, que vá para a rua. Desarmado? 2023. Eu acho, companheiro Maduro, que é preciso que você saiba a narrativa que se construiu contra a Venezuela, da antidemocracia, do autoritarismo. Eu acho que cabe à Venezuela mostrar a sua narrativa para que possa efetivamente fazer as pessoas mudarem de opinião. Falas do Lula em 2023, também em 2023. Não é possível que não tenha o mínimo de democracia na Venezuela. Eu brigava com o Chaves porque qualquer coisa que ele queria fazer, um referendo. Ou seja, o Lula ainda reclamava que o Hugo Chávez é democrático demais. Sabe, a canalice das palavras ouvidas aqui são de tamanho teor que não dá para você questionar. Ah, deixa lá o regime democrático da Venezuela. Se o povo não quiser, que vá para a rua. Responde para mim. O que acontece se o povo ir para a rua lá na Venezuela? Você sabe. Vai tomar bala, vai tomar tiro, vai ter tanque na rua. Afinal, o povo é desarmado. O povo lá não tem como se defender. E aí, o exército deles diz que a esquerda é para criar o bem, para manter o bem, que não existe comunismo, que eles são democráticos. Mas o povo não pode se manifestar. Se manifestar, toma bala. E não tem como se defender. Então, acorda pra vida. Você aí que diz que, é pela democracia, fascistas perderam, fascistas não perderão. Pois é. É falta de caráter ou falta de cognição? Um dos dois, tá? Um dos dois é. Vamos lá, matéria da Veja Negócios. O que explica a fase ruim do agronegócio após quebra histórica de recorde em 2023? Eu responderia Lula, mas os economistas dizem que tem outros pontos aqui, né? Sob diversos aspectos, o agronegócio brasileiro, que é chamado de fascista pelo Lula, tem sido vítima de seu próprio sucesso. Uau! O ano de 2023 ficou marcado por diversos recordes quebrados pelo setor. A safra de 320 milhões de toneladas de grão foi a maior da história, enquanto as exportações atingiram 166 bilhões de dólares, o nível mais alto de todos os tempos. Não à toa, o PIB do agronegócio representou 24% da economia brasileira, consolidando-se mais uma vez como um motor vital do país. Sem a força do campo, aponte-se, o PIB do Brasil não teria crescido quase 3%. São os fascistas aí atuando, segundo Lula, né? Nesse contexto, muitos produtores apostaram alto demais, acreditando que o desempenho extraordinário seria mantido indefinitivamente. Nas expectativas de crescer sem limites, houve quem contraísse créditos em excesso. Estes ficaram alavancados, para usar um jargão do mercado financeiro. Com a disparada da Selic, a taxa básica de juros da economia entre 2022 e 2023, os financiamentos se tornaram mais caros e os níveis de endividamento subiram. Então vem cá. Segundo eles, é porque o mercado estava bom demais, pegou empréstimo e aí o endividamento subiu e aí agora a gente não vai conseguir vender e produzir do mesmo tanto porque os empréstimos estão mais altos, porque a Selic subiu. Tá, vocês estão achando que a gente é idiota, né? Tá. Falta de incentivo, gente tirando dinheiro de investimento. Né? O agro, se as projeções de 2024 são piores, tem sim, com toda certeza, responsabilidade governamental aí também. Ou seja, brecando, aumentando impostos, deixando a gente menos atrativo, ou você não consegue perceber isso também? Tá?
É isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado do nosso editorial. A gente volta daqui a pouco com mais conteúdo para vocês. Fechado? Abraço e até a próxima.